Origem Alain Prost. Apesar de não ser tão rápido quanto seu rival Ayrton Senna, Alain Prost é e sempre será um gênio das pistas. Ele pilotava de terno, com uma maestria incrível, por isso seu apelido, o Professor. Você quer saber por que esse cara é considerado um dos maiores e melhores da história? Então vem comigo que depois da vinheta eu vou te mostrar a origem de Alain Prost. Touchdown! Opa galera, tudo bem? Recentemente algumas pessoas começaram a subestimar Alain Prost, falando que ele não foi tão bom quanto Senna, Schumacher, Hamilton e Vettel. Cada um tem sua opinião, mas Prost precisa ser respeitado, sua história na Fórmula 1 é gigante e eu vou te mostrar um pouco dela hoje. Por isso, ajeite aí e vamos começar. Até a Fórmula 1. Alain-Marie Pascal Prost nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955 em Lorette, na França. Desde sua infância, ele já praticava diversos esportes como luta livre, patinação e futebol. Inclusive, quebrou o nariz algumas vezes praticando esses esportes. Ainda assim, o menino era bom e considerou ser instrutor de ginástica ou jogador de futebol. Porém, tudo isso mudou quando o adolescente de apenas 14 anos conheceu as corridas de kart. O esporte logo se tornou o seu preferido. O garoto logo conquistou diversos prêmios nas corridas de kart, incluindo a Fórmula Renault francesa. Prost sempre foi visto como um prodígio. O seu estilo de pilotagem era bem semelhante aos dos pilotos de hoje em dia, suave, sem sair do asfalto ou das faixas. E esse é o estilo de toda a sua carreira, por isso ganhou o apelido na França de Le Professeur, ou o Professor. Com 22 anos, o piloto subiu para a Fórmula 3, algo como a base da Fórmula 1, e ele dominou a Fórmula 3. Ganhando o campeonato francês e o europeu, ao fim da temporada teve várias ofertas de construtores da Fórmula 1 e acabou assinando com a McLaren. Início na Fórmula 1. Prost estreou pela Fórmula 1 em 1980 no Grande Prêmio da Argentina. Na época, para pontuar era preciso chegar pelo menos em sexto lugar, e foi exatamente isso que o francês fez. E na corrida seguinte, em Interlagos, ele chegou em quinto, empolgando assim muitos torcedores, pois o jovem tinha um carro mediano, imagina com um carro bom. No ano seguinte, decidiu encerrar o seu contrato com a McLaren, saindo do Reino Unido e indo para sua terra natal, onde assinou com a Renault, empresa que mantém boa relação até hoje, dirigindo parcialmente a Adams Renault, construtora da Fórmula E, e que tem como um de seus pilotos Nicolas Jean Prost, filho de Alain. Na Renault, que tinha um carro inteiramente francês, Alain Prost finalmente subiu ao mais alto lugar no pódio. Isso aconteceu em 1981 no 18º GP daquela temporada. E a corrida aconteceu em Dijon-Prenois, na França. Ele ainda venceu mais 2 GPs naquele ano, um na Holanda e outro na Itália, além de ter sido segundo e terceiro lugar 2 vezes. Ao fim da temporada, em seu segundo ano na Fórmula 1, o piloto ficou a 7 pontos de bater o brasileiro Nelson Piquet, campeão do Mundial. Essa rivalidade de Prost com o Brasil começou desde cedo na sua carreira e com Piquet durou até 1983. Em 82, ambos perderam para Keke Rosberg. Já em 83, quase foi campeão. Por 2 pontos, Nelson Piquet ganhou e a última corrida foi decisiva. O francês acabou abandonando sua prova por conta de um problema no motor. Após o acontecimento, na última corrida, Alain Prost decidiu assinar novamente com a McLaren, construtora que o mesmo brigara antes de sair. Aliás, o piloto costumava sair brigado de suas construtoras e se você pensa que com a Renault foi diferente, está muito enganado. A briga do astro com os funcionários da construtora foi tão feia que alguns se juntaram para colocar fogo em seus carros pessoais. Seu parceiro de equipe da McLaren era Nick Lauda, que havia voltado de seu acidente. A disputa entre os dois foi incrível. Prost venceu 7 GPs, fazendo um total de 71,5 pontos. Entretanto, apesar de ter vencido apenas 5 corridas, Lauda foi mais regular e conseguiu conquistar o Mundial. Naquele ano, também o francês demonstrava uma de suas fraquezas na pista, a chuva.
Ele tinha um certo medo em pilotar com a pista molhada e até pediu para que o Grande Prêmio de Mônaco fosse suspenso devido à chuva. Foi nesse mesmo GP em que um jovem brasileiro se destacava, mostrando a habilidade de correr com a pista molhada. Esse piloto mais tarde seria o grande rival de Prost. Estou falando, claro, de Ayrton Senna. Já me fala aqui nos comentários quem você prefere, Alain Prost ou Ayrton Senna. Me conta aqui abaixo. Up front, working lap 24 of 73 is Senna, Prost, Boutsen, Piquet, Mansell. Alboreto is now a lap down. Campeão da Fórmula 1. Após bater na trave tantas vezes, em 1985, Alain Prost finalmente era campeão. Após bater Nelson Piquet e Niki Lauda, se sagrando vencedor com 20 pontos de vantagem para o segundo colocado. E no ano seguinte ganha novamente o Mundial, batendo novamente Nelson Piquet, Ayrton Senna e Nigel Mansell. Em 1987, Keke Rosberg se aposentou e o companheiro de equipe do professor se tornou Stefan Johansson. Alain iniciou aquela temporada quebrando o recorde de Jack Stewart de mais corridas vencidas, e isso aconteceu no GP do Brasil. Contudo, apesar do ótimo início, o campeão daquele ano foi de novo Nelson Piquet. Em 1988, muitas coisas mudaram para a McLaren. A começar, a Honda passaria a fazer os motores da construtora e Alain Prost convenceu Ron Dennis a fazer um contrato de 3 anos com Ayrton Senna. Assim era formado o Dream Team da Fórmula 1. E no primeiro ano da equipe, ela já era campeã com Senna levantando o troféu mundial pela primeira vez. Porém, as polêmicas já começavam no primeiro ano do time. Em uma conversa com o chefe do departamento de P&G da Honda e do programa de corrida, Prost disse que seu companheiro estava ganhando uma atenção especial dos engenheiros da construtora que gostavam mais do seu estilo de correr. No ano seguinte, a intriga dos dois só cresceu e no fim da temporada, Alain jogou seu carro em cima da McLaren do colega, pois ele só precisava que o brasileiro não vencesse para ganhar o Mundial. Senna ainda conseguiu voltar às pistas e venceu. Todavia, uma decisão muito duvidosa da FISA fez com que a sua corrida fosse anulada. Após isso, a guerra entre os dois pilotos se instaurava e, posteriormente, o professor foi mandado embora. Uma reta final complicada. O francês acabou assinando com a Ferrari e viu seu rival chegar ao seu número de títulos. Aliás, no ano de 1990, Senna provocou outro acidente no Japão, jogando seu carro em cima da Ferrari do rival, tirando os dois da corrida e vencendo o Mundial. Na temporada 91, Prost não chegou ao fim da temporada. Você vê exatamente o Senna e o Prost. Foi a corrida inteira, desde a largada, desde a primeira volta. Um caminhão. Ele voltou desde à a primeira Fórmula 1 volta. em 93, quando assinou com a prestigiada Senna. Williams, que tinha um dos melhores carros da época. E nesse ano, Alain conseguiu se sagrar tetracampeão com 26 pontos de vantagem para Senna, o vice-campeão. Esse foi o seu último ano na Fórmula 1, saindo em alta e em paz com o brasileiro. Ao todo, em 13 temporadas, Le Professeur disputou 202 corridas, largou em 199, largou em pole position 33 vezes, foi pódio 106 vezes, venceu 51 GPs e foi campeão mundial 4 vezes. Além de ter batido ao todo 5 campeões, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda e Nigel Mansell. Prost é uma verdadeira lenda e precisa ser respeitado. Ele só não conseguiria bater o seu like, que é simplesmente invencível. Então já clica aí no botão. E para ver e receber novos vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima.